Estamos aqui mais uma vez no podcast Uniprocessos, né? E hoje nós temos aqui dois convidados mais do que especiais para falar do quê? Do crime, né? Por isso que estamos aqui, brincadeiras à parte, nós vamos falar da importância, não do crime, mas do direito penal e do processo penal para os concursos em geral, todos os concursos, e OAB. Nosso querido professor Cenoura. Oi. Muito obrigada, professor. Muito legal. Professor Guzmão. Obrigado, valeu. Nesse ano, gente, tá bombando o concurso para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto. Coisa boa. E nessa hora, né, professores, é importante para o aluno acalmar o coração, em primeiro lugar, porque são muitas oportunidades e a gente não é hora de perder o foco. É isso aí. Então, organizar bem o estudo e aqueles que gostam de penal e processo penal, ou seja, aqueles que vão para as carreiras policiais, aqueles que vão para o Ministério Público, para a magistratura, né? Sim. A OAB precisa também, né? Sim. Mas falando especificamente de concurso, mas tribunais também caem muito. Cai, pô. TJ, Despenca. teve TJ aí ano passado, a gente, caiu muito penal, processo penal. É porque a gente fala muito daquelas matérias básicas, né? Que caem em todos os concursos, praticamente, que é constitucional, administrativo. Português, informática, raciocínio. Redação. Gente, redação é muito importante. Aquele o módulo essencial. O módulo essencial. Inclusive, a gente tem um curso aqui maravilhoso, que é o módulo essencial, que é aquele que é esse, né? São essas matérias aí, caem em todos. É coringa, né? Cai em todos. Em todos. Mas penal e processo penal, para esses concursos assim, tribunal, polícia, carreiras policiais como um todo, né, professores? Sim, queridinha dos olhos é penal e processo penal. Então, vamos lá. Vamos estudar para penal e processo penal. Como é que estuda penal e processo penal, gente? Fala aí, Marcão, como é que você estuda? Como é que se estuda penal e processo penal? A primeira coisa é que assim, né? Quando a gente fala de penal e processo penal, acho que a gente tem que lembrar do seguinte: todo mundo foca, todo mundo gosta porque são matérias palpáveis, né? É a melhor matéria. Não, para de meias palavras. É a melhor matéria que existe. Deixa civil no chinelo. Melhor do que civil. Tá? Deixa civil no chinelo. Civil... Essa é a discussão, gente. Que isso, cara. Tudo é bom. Penal é maravilhoso. Mas penal, infelizmente. É ruim que eu não vou puxar sardinha, pô. Penal, infelizmente, que eu comecei aqui brincando, né, que vocês são do crime, mas é a verdade. É porque a gente vê todo dia, toda hora, alguma coisa. Então, é uma matéria muito próxima, né? Muito, assim, é mais fácil. O pessoal vê lá, né? Furto. Você dá exemplo na aula é mais fácil. O aluno vê na televisão, ele vê na internet. Então, mas isso confunde também. Confunde. Né? Que a pessoa fala assim ajuda, um latrocínio. Ajuda, a gente dá uma... É igual a roubo. Não. É igual a furto. Mas todo mundo acha que é tudo igual. Crime doloso, culposo. Sim, a televisão dá uma noção muito boa, entendeu? Mas ela não é técnica, entendeu? Eu acho que ela desperta o interesse. Então, ela não é técnica, sabe? Por exemplo, se eu falar assim, mais... pessoal, injúria, difamação, calúnia, já ouviram falar pelo menos, sabe? Não é uma coisa que vai, eu tô botando de novidade na cabeça deles. Já ouviram falar, fala homicídio, furto, roubo, já ouviram falar pelo menos. Então não é uma coisa assim muito abstrata, que nunca ouviu falar, sabe? Às vezes tem algumas matérias que, por exemplo, que são abstratas, que quem não trabalha na área não entende. Tipo um empresarial, por exemplo, um tributário, sabe? Quem não trabalha na área, para você explicar um processo fiscal para a pessoa, é muito difícil, porque ela nunca viu lugar nenhum, nunca ouviu falar nem nada. Quando você fala do crime, né, como tem várias fontes onde o crime acontece o tempo inteiro, né, e é divulgado bastante, então fica mais fácil a pessoa, pelo menos, ter uma noção, né, que, do que... Se eu falar de homicídio, todo mundo sabe que homicídio é matar alguém, pô. Todo mundo sabe? Então tem algumas coisas que acaba ajudando, né? Mas tem que você falou, a mídia ela não é técnica. Então, cara, eu falo muito na aula isso, olha, coisas que, né, o pessoal da mídia fala errado. Uma coisa é você pegar o aluno que já vem do curso de Direito. Sim. E outra coisa é você pegar um aluno que ele tem outra formação. E na carreira policial acontece muito isso, porque na carreira policial, né, as carreiras não exigem ao nível superior em Direito. Então, quando começa a aula, por exemplo, o Marcão deve fazer a mesma coisa. Pergunto, quem aqui não é do Direito? A maioria levanta a mão. E aí eu entendo, nesse momento, que eu tenho que fazer uma aula diferente. O juridiquês, aquela coisa toda, eu deixo um pouco de lado. Eu mudo. Tem que explicar. E aquilo que a gente estava falando, que é doloso, culposo, que é algumas palavras que na nossa cabeça é uma coisa óbvia, sabe? Na cabeça deles, não, eles nunca ouviram.
Entendeu? Então, assim, é até estranho, porque a gente que vive no mundo jurídico é uma palavra que a gente ouve todo dia, mas essa pessoa nunca ouviu. Então, às vezes, você dá aula falando aquela palavra várias vezes, ela tá várias vezes sem entender nada que você tá falando. Porque ela não sabe o significado de uma palavra. Você explica o significado de uma palavra, acabou. Fala, caraca, nunca me explicaram essa palavra, esse significado. Você fala, tá vendo, bicho? Faz toda a diferença, é impressionante. Inclusive, a gente até falava sobre isso da questão da diferença dos níveis, né? Agora que a gente tá aí tanto na UAB quanto na questão dos concursos, mas faz toda a diferença. Quando você chega na sala dos concursos, o pessoal não... a linguagem... É diferente. E muitas vezes, 2 minutos de linguagem bem aprofundada do direito, a pessoa fica igual... Eu costumo citar até o Charlie Brown, né? O bababá, fica igual, né? Então, a pessoa vai olhar... E aí a gente, né, muda o linguajar, falando um linguajar muito mais reto, né? Muito mais simplificado. Diferente de estar na OAB. Porque na OAB, em 2 minutos de juridiquês, aí o público, né? E eu acho que o professor tem que ter meio que essa sensibilidade, né? Deixa eu perceber aqui qual é a minha turma, como é que eu vou porque, assim, cara, fazer essa comunicação. Ela é tipo uma palestra, vamos dizer assim. Você tem que conhecer o público. Entendeu? Pô, você não vai chegar para um público X e dar uma palestra que seria para o público Y. Pô, não encaixa, entendeu? O pessoal fica meio que viajando. Então, chegou na sala, a primeira coisa que a gente faz ver como é que é o público, dá uma noção, pergunta uma coisa ou outra aqui para ver quem é que vai responder, se vai ter muita resposta, ninguém vai falar nada, tá? Você vai dosando ali, você fala, pô, acho que essa turma aqui é uma turma que fala pouco, é uma turma que fala muito, é uma turma que é do direito ou não é do direito, é uma turma que odeia penal ou gosta de penal, é uma turma que nunca viu nada disso na vida ou já viu alguma coisa alguma vez. Então, tudo isso eu pergunto, quem nunca estudou penal na vida? Aí tem uns caras que levantam a mão, nunca viram nada. Tem uns que já estavam estudando penal para outras provas. Quem nunca... Quem não gosta de jeito nenhum, odeia direito penal. Aí tem as pessoas que levantam a mão. É raro, né? Porque o pessoal normalmente ama, né? Isso, que é o mais comum, né? E quem odeia penal, o pessoal levanta. Fala, vou fazer você gostar, hein? Então, você vai vendo que isso é muito importante para você saber como é que vai ser a aula. Entendeu? Aí muda toda a aula. Cara, essas perguntas no primeiro minuto que você faz da aula, já muda toda a aula. Toda. Então, o jeito que eu vou falar já vai ser diferente. E aí, no penal, como tem muito termo que é técnico, é muito importante você... Como é que eu vou explicar isso, cara? Você fazer o aluno entender é muito mais fácil que ele decorar. Sabe? Ele vai ter que decorar muita coisa, mas ele decorar entendendo a lógica... É porque tem que entender o instituto penal, o direito penal, a lógica, como que funciona o processo penal. Isso aí que acho que em toda matéria é assim, sabe? Existe uma lógica por trás de tudo. Quando você visualiza, parece que você tira um véu assim, ó, da frente. Cara, é impressionante. Você consegue visualizar direitinho todos os elementos do crime, o procedimento do processo, assim, você fala, caraca, é isso aqui. E aí, quando o aluno enxerga isso, aí é até mais fácil. Tem coisas que tem que decorar, não tem jeito. Mas aí, como ele já sabe a lógica, fica até... Ele cria o que a gente chama de raciocínio jurídico. Exatamente. Sabe? É um assunto que mesmo se ele não souber nada, pelo raciocínio jurídico, ele tem uma sacada. Pô, pelo raciocínio jurídico que eu tenho aqui, com relação a outras coisas que eu já estudei, isso, aquilo, dá pra ter uma noção, entendeu? Então, isso é o mais importante, é despertar esse raciocínio jurídico aí. Achou raciocínio jurídico? Meu amigo, vai embora. Aí fica mais fácil de ler, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de decorar, fica mais fácil de tudo, né? Só de saber o raciocínio jurídico. Agora, quem gosta de processo penal? Melhor, perguntando assim, o processo penal, ele é fundamental para um nicho de concursos, né? Sim. Então, quer dizer, vamos lá. Para quem este ano, nesse próximo ano, né, que é daqui 2023 a 2024, para quem está voltado o direito e o processo penal, né, para quem é que tem que focar, aqueles que vão fazer quais os concursos? Que o direito e o processo penal é fundamental. Carreira policial, a gente vai ter concurso de policial, agente custódia, vai ter policial concurso de delegado, vai ter policial penal do Goiás, vai ter... Espírito Santo, que saiu o edital ontem. Espírito Santo, edital. Cara, assim, OAB, concurso de magistratura, né, vai ter de novo magistratura final desse ano, no começo do ano que vem daqui do DF, concurso do MP, promotor do DF. Então, cara, o que eu vejo, assim... É uma matéria que, para quem está nessas carreiras, ela é uma matéria muito indispensável. Entendeu? São muitas questões. Sabe? Tem matérias que cai uma questão, 2 questões. Tem matérias que cai 10, 15 questões. Exatamente. Delegado, por exemplo. Delegado tem 15... a prova que eu fiz de delegado foram 15 questões de penal, 15 de processo penal, 15 de leis penais. Você vê, a prova tem 100 questões. 45 questões foi, né, assim, fala penal. Né?
45, cara, é muita coisa. No objetivo. Foi por isso que eu passei, inclusive. Por que vai metade da prova, pô? Metade da prova. Entendeu? Então, assim, cara, é muita coisa, pô. Não é pouca coisa, não. Então, cara, é uma matéria que vale a pena. Se esperar sair o edital, por exemplo, para Mas começar... para tribunais também. Tribunais. Pois é, ano passado teve a prova do TJ, né? E caiu lá penal. Inclusive, pô, foi uma das matérias que teve bastante questão. Penal, processo penal, caiu bastante. Que é o leis penais também, na prova do TJ, para servidor do TJ. Na questão até do TJ, eu acho que tem uma questão talvez específica, né? Porque, por exemplo, né, dividindo aí o direito penal e o processo penal, os servidores, né? Na verdade, o que se espera dos servidores, na verdade, é um conhecimento maior sobre o procedimento, Isso, né? o processo que penal. é onde tá dentro do processo penal. É quem toca o processo. Isso. Que são questões, então, que de repente, se você pensar na natureza do cargo, essa é até uma dica que eu falo para quem vai fazer a prova. Eu falo, pense no cargo que você vai fazer. Pense, eu vou fazer a prova para o OAB. Então, o que eu tenho que conhecer bem? Antes de conhecer o direito penal mais aprofundadamente, eu tenho que saber como o processo anda. Isso. Que é mais ou menos a mesma ideia do servidor do TJ. Mas o que já é diferente do delegado. É verdade. Porque o delegado de polícia ele tem que, né, fazer o que a gente chama de exercício de tipicidade. Chega lá, é o que eu costumo falar, né? Passa o correio lá, joga o pacote lá dentro, ele com a pergunta dizendo assim, qual o crime? Ele tem que saber responder essa pergunta. No mínimo. É o que tem primeiro contato com o crime. Antes de tocar o processo, ele tem que saber responder essa pergunta. É isso, e é um feeling, você vê. A gente estava conversando agora ali fora, né? Vai ter prova de juiz federal, vou dar um exemplo. Eu estava falando com ele, juiz federal, o que vai cair de penal? A gente estava conversando sobre isso. Vai cair crimes federais, competência da Justiça Federal. Cara, então assim... Previdência, não sei o que, crime previdenciário, crime financeiro, ambiental. Sabe? Ambiental. Então assim, crime eleitoral, são coisas, cara, que você fica pensando assim, cara, faz parte, né, de você entender a prova que você está fazendo. Então, do TJ teve esse feeling, delegado tem outro feeling, para juiz federal tem outro feeling, para juiz do estado é outro feeling. Então, é você saber ali, porque penal e processo penal é um mundo de coisa. É um mundo. É um mundo. Leis penais, então, você tem edital e tem 40 leis penais para ler. Delegado tem 40 leis lá para estudar. E aí, como é que você foca nisso aí? Né? Como é que você fala assim, cara, o que é mais importante aqui? Acho que aí entra uma coisa que é fundamental. Como é que você faz para saber o que é mais importante? É você pegar questões anteriores. Quando você pega as questões anteriores, você tem uma noção do que o examinador cobra, qual que é o jeito que ele cobra, o linguajar que ele usa, né? A lógica das respostas dele. E isso é muito importante, cara. Vai fazer uma prova da FGV, você tem que pegar questões da FGV, ver como é que ele cobra. Caraca, eu não consigo fazer uma prova. É porque tem vários doutrinadores, né? Tem, cara. Então, aí o que acontece? Muitas vezes tem aluno que chega aqui para o preparatório e fala assim, eu quero, sei lá, passar para carreiras policiais, por exemplo, né? Nossa, mas eu tô quase desistindo, porque tem 5 anos que eu estudo. Eu falei, não, meu filho, vem cá, senta aqui. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa, porque assim, leva um tempo mesmo. Uns levam menos, outros mais, mas Normal. uma média é 2 anos, Isso, né? 3 anos. É uma Tem média gente que vai boa. mais, tem gente que vai menos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, falar para os alunos, tá bom, como é que eu estudo direito penal e processo penal para um concurso? Um concurso em que eu tenho muita concorrência, que hoje o pessoal está profissional, né? As notas de corte são altas, altíssimas, né? Altíssimas, e principalmente, né, para as carreiras policiais, é importantíssimo penal e processo penal. Então, a gente já sabe que a criatura tem que estudar muito. Sim. Agora, como estudar? Como organizar esse estudo? Para quem não é do direito, né? Vai fazer um concurso que não é da área jurídica. Começa pelo direito penal. Ou estuda junto. Como que é? Qual é o método mais eficaz? Tá, eu vou falar como é que eu faço, depois tu fala como é que você faz. Como é que eu faço até hoje? Primeira coisa que eu faço é pegar a lei. Sei lá, saiu uma lei nova, penal, por exemplo. Saiu a Lei Geral do Esporte aí. Lei Geral do Esporte, lei nova, tem uns crimes novos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu pego a lei e leio ela. A lei, ela traz um juridiquês muito forte, né? Às vezes a pessoa lê a lei, ela não entende. Mas esse contato com a lei, ele tem que ter.
Porque a maioria das questões, esmagadora, isso aí é comprovado, é estatística. Sei lá, 80% das questões são copia, é um Ctrl-C, Ctrl-V da lei. 80%, pô. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a primeira coisa, leia a lei. Pronto. Teve um contato com a lei aqui, mas achei um pouco difícil, não consegui entender algumas coisas, não tem problema, leu a lei. Depois que você leu a lei, o que você vai fazer? Questões. Aí você vai ver como que o examinador cobra aquela lei. Você fala, então, às vezes uma palavra que passou batida na sua leitura, você vê que aquela palavra foi que o examinador mudou na hora da questão. Fala, pô, então essa palavra aqui é importante. Então você vai lá na lei e marca aquela palavra ali, que pô, essa aqui é quando cai esse artigo, é essa palavra aqui que eles mudam. Aí você vai ver outra questão e fala, isso aqui também encaixa, que era desimportante, né? Que era pouco importante, mas também não é importante. Marca lá. Aí você vê outra questão e fala, pô, mesmo artigo. Fala, ó, já caiu 2 vezes esse artigo aqui. Então é um artigo que o pessoal gosta de cobrar. Você vai botar uma estrelinha lá na frente do artigo. Cara, você vai ver meu código, ele é todo cheio de asteriscozinho do lado, que são as vezes que já caíram na prova, assim, né? E eu faço isso. Aí eu faço a questão, eu errei. Por que eu errei? Porque eu não lembrava dessa frase aqui. Eu vou lá naquela frase que eu não lembrava, eu risco aquela frase. Porque quando eu for revisar, eu sei, essa frase que já caiu numa prova, essa outra palavra já caiu, essa outra palavra que já caiu, isso aqui já caiu. Pronto, então essa parte da lei eu faço assim. Fora isso, tem a parte da jurisprudência. E essa parte da jurisprudência, ela é uma parte que exige mais disciplina, porque a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais, elas acontecem toda hora, todo dia. Então todo dia tem decisão nova. Então não tem como você falar assim, não, eu estudei toda a jurisprudência já, pronto, acabei, né? E não estudar mais jurisprudência, porque aí semana que vem tem outra, na outra semana tem outra. Então exige uma disciplinazinha de você ir acompanhando as decisões. Que era, mudou, né? Tem que ir acompanhando as decisões, sabe? Sai uma decisão nova, você vai lá, dá uma lida na decisão, né? Saiu um informativo novo, toda semana sai. Você pega lá o informativo, dá uma lida lá, fala, entendi, legal. E eles explicam direitinho a decisão, sabe? Não é só joga a decisão lá, eles botam a decisão, né? O destaque da decisão e bota lá explicando, ó, por que tá assim? Porque foi isso, acontece assim, tipo uma doutrininha explicando, assim, pô, mas legal. E aí, pronto, você vai, é bem como se fosse o cimento, né? Você vai estudando a lei ali, as questões, como se fosse o tijolo, depois vem a jurisprudência, é o cimento. Pá. Se ficar uma coisa muito maçante, né, assim, pô, tá muito maçante, não sei o quê, cara, faz intervalo e tal, mas o ideal é isso, pô, é ler a lei, questões e jurisprudência. Falando sem as... Questões é fundamental, né, professor? Porque impossível. aí você vê como você vai ser avaliado, Não, né? Quem não faz questão reprova. Tem que treinar, né? Tem que fazer. Você não pode questão. inaugurar e descobrir. Pô, vê na faculdade como é que é. Como é que é na faculdade? Pô? Você vai ter a prova do professor. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você sabe que vai ter a prova do professor? Você vai pro pessoal do semestre passado e fala assim, tudo bom? Vocês já fizeram a prova do professor? Como é que é? O que ele cobra? Como é que é a questão dele? Ele cobra muito? Ele tem que escrever? Ele é múltipla escolha? Como é que é a prova do cara? Por que você faz isso? Porque, pô, é o óbvio. É o né? óbvio. É o óbvio. Como é que eu vou estudar se eu não sei se ele faz a prova de múltipla escolha ou discursiva? Pô, é o mínimo, você sabe algumas coisas que você tem que saber. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Fala, pô, fazer uma prova do CESP é um jeito, fazer a prova do FGV é outra coisa. Outro jeito. E cada banca é um jeito. Aliás, né, a banca e o edital é a lei, né? Exatamente. Porque fala assim, mas porque tem doutrinador que fala sei lá o que. Gente, tem que ver qual é a banca e o que qual ela doutrinador que a BAN adota. Uma coisa que né? aconteceu recente, concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi um concurso que aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontecia. O concurso trouxe doutrinadores em penal e processo penal. Foi. Então ele falou lá, ó, nós vamos cobrar o penal e processo penal gente, vai ser em cima desse né, doutrinador. Ele tá te direcionando. É esse livro aqui. Só Se você estuda for ler isso, livro, é esse livro E aqui. curiosamente, por exemplo, na parte de processo, que foi o professor Renato Brasileiro até, ele tem 2 entendimentos minoritários. Excelente. Cada um dos 2 era uma questão da prova. Foi. Mas aí, pois é, então foi fácil. Foi fácil assim. O resto ele era, como são todos os doutrinadores, o que é mais ou menos unânime. Só que ele tinha 2 posicionamentos diferentes e os 2 posicionamentos foram objeto de questões, né? Então, assim, isso passa até pela ideia do que a gente estava falando sobre a ideia de, já entrando na ideia de como estudar e tudo mais. Acho que tudo isso talvez pode ser reduzido aí numa palavra só, que é que não dá para eu ir fazer uma prova qualquer que seja ela, sem ter uma estratégia. E a minha estratégia talvez básica seria o quê? Pode parecer bobo o que eu vou dizer aqui, né? Mas começar conhecendo o edital. Exatamente. Nossa, professor, não é bobo. Isso aí é importante. É importante. Porque parece uma coisa de novo, conhecer o edital. Parece Quais são as porque regras? As pessoas acham assim, elas vão lá. Elas olham a data da prova.
Exatamente. É a data da prova, o valor, A inscrição. né? Até Quando é que vai divulgar os locais Até de quando prova, pode se inscrever. quando pode escrever, pagar e como que vai ser anunciado os locais, porque normalmente não tem os locais na hora do edital. Isso. E assim, vão lá nas matérias, né? O que vai cair? Às vezes nem lê todo o conteúdo, só vê assim, língua portuguesa, não sei o que, não sei o que. Só as matérias, você não vê o conteúdo de cada matéria. Não vê o conteúdo, professor. Tem isso mesmo. E eu falo isso porque quando você vai, por exemplo, para uma concorrência, tem 15 mil inscritos no meu concurso, você pode ter certeza que a metade Mais da metade. Eu não também leu, acho que é mais da metade. nem leu o edital. Cara, você nem concorre leu. com 10%, cara. Né? A regra é essa. De verdade, né? De verdade. De verdade, assim, 10% de 10%. verdade. Então, assim, não dá pra você Quem não ir... leu o edital não viu que o doutrinador adotado Tava pela lá. banca. Não viu? Tanto é que isso foi perguntado várias vezes. Aí a pessoa chegava e falou, não, mas eu estudei não sei o que e tudo mais. A primeira pergunta que eu fazia, eu falei, você tirou isso aí da onde? Não, tava no PDF, assim, que era do professor tal. Eu falei, deixa eu te dar um alerta. O seu edital, lá no final da parte de processo penal, tá dizendo assim, ó, que tem um doutrinador escolhido. Na parte Não. penal tinha um doutrinador. Em língua portuguesa tinha um doutrinador. E aí você vê a importância, ou você vê a importância do professor, cara, sabe? Porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que o aluno não vai ler. Porque o professor lê, né? Exatamente. Tem que ler. É o básico do professor. A gente tem que partir do pressuposto seguinte, cara, o aluno não Preparatório. vai ler isso aqui, ó. Então a gente tem que ser a pessoa que vai chegar na sala e falar, gente, olha só, tem isso, tem isso. Pô, você pegar o meu primeiro slide de qualquer aula que eu vou dar é o edital. É o conteúdo, é o edital, tá aqui. E toda aula que eu dou, eu vou riscando o que eu já dei do edital. Pô, eu quero que o aluno veja que eu tô dando exatamente o que tá no edital. Então tá lá o edital, tá aqui, começa lá, princípios, tá, aula de princípios. Acabei princípios, eu boto o edital de novo com princípios riscados, já foi princípios. Agora vai ter, sei lá, aplicação da lei penal. Pronto, eu dou aula de aplicação da lei penal, tá aqui, ó, riscamos. Mas Claro o que aluno, você vai falar o conteúdo significativo de cada ponto, porque não dá pra o aluno, falar tudo. o aluno Realmente ele vai vendo, não dá. O aluno ele vai vendo o edital caminhando, sabe? Aham. Ele tem aquela sensação de que tá indo tudo. Entendeu? E uma coisa que eu sempre faço, cara, a gente conversou sobre isso agora ali, né? Pô, vamos começar uma turma da segunda fase, por exemplo. Primeira coisa que eu faço, eu peguei todas as questões que já caíram na segunda fase. Todas. Dos 37 exames, por exemplo. Todas. Eu li todas as questões. E eu vi tudo que já caiu, pô. Cara, você consegue entender o que ele gosta de cobrar, o que ele não gosta. Tem assunto que é importante, que nunca caiu. Fala, pô, você nunca caiu isso aqui. Então, quando você vai dar uma aula, você sabe o que você vai priorizar para falar pro aluno e o que você não vai priorizar. Entendeu? Então, assim, cara, olhar as questões anteriores, bicho, é uma coisa, assim, fundamental. Não Porque tem também como. repete, né? Repete. É cíclico. Repete. É cíclico. Não, cara, é Não, cíclico. repete aquela que você fala assim, a letra A, gente. Esse negócio é a letra A, não é verdade? Pronto, e outras muitas vezes, prova de múltipla escolha é comum acontecer isso. Aí eu fiz uma prova de um estado num determinado ano dessa banca. Aí no porque é a ano mesma seguinte, aquela banca foi fazer num outro estado, aquela alternativa era uma das que E vou estava te na falar, outra e não questão. interessa qual que é o cargo não, você vê um cargo de delegado, tem uma questão lá que é parecida com a questão de juiz, que é parecida com a questão de estagiário, pô, sabe? Parece que eles têm um banco de questão, né? E aí fica catando as questões lá. E quando eu vou dar a aula pro pessoal, eu até mostro isso, né? Às vezes você tá dando aula pra polícia, aí eu boto a questão de promotor. Aí a pessoa, pô, mas aí é uma questão muito difícil. Aí eu faço de proposta, eu boto a de promotor e logo em seguida eu boto a da polícia, que copiou, é igual, né? Fala aqui, ó, não interessa o cargo, pô. Quando você vai estudar, você vai fazer questões daquela banca de qualquer cargo. O pessoal me pergunta, professor, tem um site de questões, eu quero filtrar. Que questões que eu faço, né? Eu filtro o cargo, fazer o cargo para, sei lá, policial, civil, agente. Então eu faço só questões de agente que já caíram? Eu falo, não, você vai fazer questões da banca. É o CESP, são questões do CESP de qualquer cargo, qualquer um, tá? Bota lá, CESP, qualquer cargo. Na FGV, qualquer cargo, filtra por assunto, vai estudando, né, você estudou lá, patrimônio, crimes contra o patrimônio. Pronto, vai lá. FGV, crimes contra o patrimônio 2023, por exemplo. Pronto, todas as últimas questões da FGV contra o patrimônio 2023. Você vai ver que são cargos totalmente diferentes e as questões totalmente parecidas. Entendeu? Então, caraca, bicho, isso é uma coisa que hoje, na minha cabeça, é óbvio de fazer. É óbvio. Todo dia, hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é questão. Deitado na cama ainda. Eu pego o celular, eu tenho uma quantidade mínima que eu faço todo dia, faço minhas questões, pronto, agora eu acordei. Aí eu levanto. Cara, é uma coisa óbvia, você tem que ter, é um ritmo que você pega de fazer questão. O cara que deixa pra fazer isso na prova, cara, você não pode aprender como é que você lida com as questões quando tá valendo.
Entendeu? Você tem que aprender a lidar com as questões quando não tá valendo ainda. Antes. Cronometra, cara, faz simulado, cronometra, vê se você é muito Ver lerdo. aquelas questões, né, assim, aquelas questões das questões é demais, né? Mas ver aquilo, quais são as palavras que você tem que prestar atenção. Porque se falar assim, sempre, Exclusivamente, opa, tem peguinho. exclusivamente, obrigatoriamente, exceto, palavras- hipótese. exceto, Palavras totalitárias, né? também. Tudo que é palavra totalitária, nunca, É muito jamais. difícil. Aí já pode Já parar, pode falar Já essa pensa daqui. duas vezes. Por isso que essas palavras, aquelas palavras que você lê na lei uma palavra dessa, você marca. Porque, cara, é uma raridade. Na lei não tem um sempre, toda vez, nenhuma hipótese, nunca. Então, se na lei aparecer uma palavra dessa, fala, cara, isso aqui eu vou marcar, porque a minha tendência é, se eu vejo uma palavra dessa na questão, eu boto que tá errado. Então, quando eu tô lendo a lei e tem uma palavra dessa, eu já marco, faço um bem colorido, pra eu lembrar que nessa lei tem um nunca aqui escrito. Entendeu? Que é raro, E provavelmente né? vai Que é cair. raro. Então, e provavelmente vai cair por causa disso, porque E nunca o pessoal tem. vai achar que é peguinha. Exatamente. E vai achar É que é isso. peguinha. Porque normalmente ela é uma artimanha da banca, né? Ela usa dessas palavras comumente nesse Bota sentido um mesmo. textão lá no meio do textão, tem um nunca perdido, entendeu? Aí você vai ler rápido, tá com pressa, que a prova, né, tem um tempo, só que a pessoa lê meio. É isso. E outra coisa de prova engraçada, sabe o que é? É que as questões de penal, normalmente, né, elas vêm assim, é um casinho concreto, cada um casinho. Joãozinho fez tal coisa com a Mariazinha, não sei o que, tal, aí vem as questões. E aí, pô, tem um tempo pra fazer a prova. Então, cara, o pessoal, né, quando vai fazer a prova, tem que ler. Você vê que. Eu faço prova, né? Então, assim, eu leio meio com pressa as questões. É normal, você tá lendo com pressa. Você não fica lendo tranquilo como se estivesse em casa. Né? Você lê com pressa. Aí você lê com pressa lá e tal. E aí você vê aluno que fala assim, caramba, professor, eu sabia esse assunto, cara, mas não sei porquê, eu não vi isso aqui. Eu não vi. Falei, então, por que você não viu? Já aconteceu comigo também, eu não vejo às vezes. Por que acontece isso? Porque a gente tá lendo com pressa. E aí o que você tem que fazer então? Olha só. Você viu que se você ler com pressa, às vezes passa alguma coisa, batida. Então o que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa, quando estiver lá, você vai fazer questão com pressa. Porque não adianta nada você fazer questão na sua casa, né? No conforto do lar, com 1000 horas, né, para você resolver. E chegar na prova, você tem que fazer com pressa. Você tem que treinar, fazer com pressa. Agora grifa, né, professor? Grifa as palavras principais, porque aí você não precisa ler de novo a questão. Tudo tem a ver com a estratégia, né? Tudo tem a ver com a estratégia. Tudo tem a ver. E é isso que é fundamental a gente passar para aqueles que vão estudar, porque esse ano é um ano muito importante. Muito. Especial. Tinha muito tempo que não tinha assim, não, a possibilidade de Tá bombando. Tá bombando. bombando, né? Que época Já está boa, bombando e é pelo menos o que foi anunciado, né? Eu falo possibilidade porque, né, só dá quando sai. Mas a possibilidade é muito grande. Então o pessoal tem que se preparar. E é assim, começar pelo módulo essencial, mas tem algumas carreiras que é fundamental, penal e processo. Eu estou batendo daqui a pouco o menino vai falar, você está batendo aí, está passando Então, mas é fundamental penal e processo penal. Gente, separa aí o penal e o processo penal para estudar. Sim. Estudar dessa forma, né? Tem que ter um horário, não é isso? Tem que ter. De preferência que seja o mesmo horário para criar o hábito, né? Ter um lugar, não é isso? Assim, se quem tiver, poder separar questões daquela banca. Isso. Eu costumo falar o seguinte, tem que tratar o estudo igual um trabalho. Entendeu? Igual trabalho, pô. Quando você acorda com preguiça de ir pro trabalho, você vai pro trabalho, mesmo com preguiça, mas você vai. Né? Você acorda cansado, tá gripado, você vai pro trabalho. O dia entendeu? Tá chuvoso. Tá chovendo, tá frio, você vai pro trabalho. Agora, quando é o estudo, você, não, hoje tá muito frio, vou ficar aqui na coberta. Não, hoje tô cansado, não vou estudar não. Tô um pouco gripado. Se eu não estudar hoje, não vai acontecer nada, né? O pensamento é esse. Tem que tratar o estudo como obrigação mesmo, cara, sabe assim? E vai ter dia que vai dar errado, é normal. Você não vai conseguir estudar todo dia bonitinho ali, o cronograminha e tal. Vai errar de vez em quando. Mas tem que compensar, igual a gente faz no trabalho. Fulano, eu vou chegar 1 hora mais atrás. Mas vou sair 1 hora depois. Vou sair 1 hora ou amanhã, né? Tem que ter pelo menos um norte, assim, sabe? Tem que ter um norte. Eu vejo que a maioria dos questionamentos dos alunos, né? Eles falam assim, professor, eu fui estudar penal, eu tô perdido. É muita coisa, eu não sei como é que eu faço, como é que eu estudo. Cara, primeira coisa, olha só, olha como é que é uma coisa básica. Se você pega o conteúdo do edital lá, penal, tá lá o edital, aí você vai lá, princípios. Começa do começo, cara, né? Princípios. Vai lá, estuda princípios. Estudou princípios, o que você vai fazer? Risca.
Ah, não, mas eu acho que ainda não tô sabendo tudo de princípios. Porque o problema é esse, o pessoal estuda, aí daqui a uma semana ele fala, cara, já não lembro mais nada de princípios. Aí ele vai estudar de novo princípios. Aí daqui a uma semana, pô, não lembro mais nada. Aí princípios. Aí, pronto, aí chegou a prova e estudou só princípios. Cara, risca lá, estudei princípios, pronto, vai pro próximo. Risca, pronto, riscou tudo. Fala, nossa, é sensação de que eu não sei nada. É normal, é uma sensação normal, pô. Sabe, você sempre acha, você se forma achando que você não sabe nada, pô. Do curso que acabou de formar, você sabe. Na verdade, você olha e fala, às vezes você até se pergunta, fala, será que eu sou alfabetizado? Eu tenho dúvida sobre isso, né? Eu acho que eu não sou nem alfabetizado, porque eu não tô entendendo nada. Então, cara, pronto, estudou tudo, riscou tudo. O que você vai fazer? Aí você imprime de novo, sem estar arriscado, e começa de novo. Princípios, aí revisa, agora é a revisão, né? Princípios, revisei. Isso aqui, revisei. E vai fazendo isso até chegar na prova. Cara, dá uma sensação que você não sabe. Quando você faz as questões, você vai vendo que você sabe, velho. Quando, cara, você faz as questões e fala, caramba, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro. Pô, então, até que eu tô sabendo. Quando chega na véspera da prova, o que eu faço? Crimes contra a vida. Aí eu vou lá, será que eu preciso revisar crimes contra a vida? Não sei, eu pego 20 questões. Aí eu resolvo. Se eu errei uma só, eu não preciso revisar. Tá bom, um erro tá bom. É um assunto que eu já sei, não preciso revisar. Se a prova fosse hoje, eu ia bem. Pego lá mais 20 questões de patrimônio. Aí errei 10. Não, isso aqui precisa revisar. Errei muita. Aí eu vou dar uma revisada. Então, cara, são questões de estratégia, né? De você saber. E isso é feeling também, de você ir fazendo prova e percebendo o que para você é mais importante, o que não é. A gente não tá nem falando da forma de estudar, assim, se é lendo, se é vendo aula, se é lendo livro, se é ouvindo um áudio. Não sei como é que é o melhor para cada um. Entendeu? O negócio é ter um rumo. Você tem que falar assim, ó, vou começar aqui e vou chegar aqui. Se você não tiver esse caminho traçado, você vai ficar sambando. Aí o que o pessoal fala, tô perdido. Fica sambando, vai pra lá, volta. Aí de repente tá lá longe, um assunto tá lá num livro que tá uma teoria que não cai na prova. Tá lá longe, ó, e a reta tá aqui. Foi lá pra longe, sabe? Se perdeu no meio do estudo. Falei, nossa, eu estudo há um ano e, nossa, vou muito mal na prova. Então, provavelmente está estudando errado. Muito provavelmente. E a questão da estratégia passa também por isso, né? Fala, começa lendo o edital, começa conhecendo as regras do que você vai fazer e começa com a ideia do seguinte, falar, beleza, qual que é o meu melhor método de estudo? Né? Porque isso também é importante. Não existe a fórmula mágica, existe a fórmula que é para você. Existe o básico, né? Entendeu? Tem um básico. Que é pra você. Eu me dou bem com videoaula. Excelente, faça. Até porque a questão é a seguinte, a cada vez que eu estudo um tópico, que nem o senhor falou agora, eu estava estudando princípios. Aí daqui a pouco eu olho e falo, não lembro mais nada de princípios. De repente, será que se eu voltar e fizer uma leitura já direcionada, e aí passa pela ideia, por exemplo, de eu fazer ou um resumo, ou uma marcação, para eu bater o olho no ponto certo e ganhar tempo, porque o tempo do concurseiro é precioso. Né? Vencer um edital é uma coisa que é muito difícil se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma organização mínima. Sim. Então, quando você chega na ideia e fala, peraí, arranjei o meu método, ok, fiz a minha estratégia, eu vou adotar essa estratégia, meu modus operandi, né? Vai ser esse, né? Meu jeito de agir vai ser esse, aí vai. E não desvia da rota, não desvia do foco, que talvez seja um dos pontos mais difíceis do concurseiro também. Muito. Ter foco, desviado, tudo, né? Parece o... Cara, aquelas charges, né? Hoje é sinistro, parece aquelas charges, né? Que o pessoal fica de um lado, o concurseiro tá no meio do caminho estreito aqui, aí do lado dele tem tudo, né? Tem tudo chamando atenção. Instagram, geladeira, cama, família, Netflix, estômago, cerveja, estômago, o churrasco do fim de semana. Tudo, cara, tudo. Agora vale a pena, né? Vale, eu sei. Isso aí não tem jeito, cara. Cara, é uma coisa que eu queria chegar numa sala assim, de aula, eu conseguir tirar de dentro da minha cabeça a sensação que eu tive quando eu passei assim. A primeira vez botar quando na você cabeça passou deles. no TJ. Isso. Essa sensação. Eu queria pegar essa sensação. Quando você vê seu nome lá, quando você vê seu nome, você lê quantas vezes? Você leu a primeira vez, você leu quantas vezes? Cara, é muito sou eu mesmo. Cenoura! Rafael! Cara, quando vem assim... Gente, ele chama Rafael, tá? Isso aí ninguém mas sabe. é cenoura, não, né? Inclusive, assim, até que isso, ultimamente... Depois que vieram, informação importante, nem né? sei por que é cenoura. Não, depois que vieram as redes sociais, aí ficou mais fácil saber meu nome. Porque quando não tinha, que todo mundo chamava de cenoura, ninguém sabia meu nome. Só que hoje em dia você vai lá, hoje em dia você vai lá no Instagram, eu boto lá que meu nome é Rafael. Você apesar de ser Instagram, essa cenoura, tá lá, Rafael. Mas vê, quando eu passei, você olha assim, cara, o edital do CESP, quando ele solta o resultado, ele não solta, tipo, uma lista dos nomes, assim. É um texto, com o nome de todo mundo. Os textos, tipo, direto, tipo né? um textão, assim, direto, fulano.
Então não é assim, fulano, tipo listado, sabe? Cada linha um nome, não, né? não, Bagunçado. é tudo junto. Aí beleza. Aí, quando sai o resultado, a primeira coisa que eu faço, vou lá no R, né? Rafael, aí tá lá a parte do Rafaéis. Vai, Rafaéis. E eu sempre sou o último, que o meu sou Rafael Zanferdini, pô, é um Z. Então, Rafael lá com no Z. Eu final sou o mesmo. último Rafael. Aí eu vou assim, cara, então eu vou tipo meio que de baixo pra cima, eu vou nas Rafaelas e vou subindo, né? Cara, e quando você passa o olho e não acha, pô, você fala assim, meu Deus, não achei meu nome aqui. Aí você vai, quando você vai de novo, tá lá, o Zanferdini. Isso é maravilhoso. Hoje eu dou o Ctrl F, eu boto Ctrl F, aí boto Zan, boto o Zan. Aí aparece lá, Zan, falei, cara. Que sensação. É uma sensação surreal, pô. Eu lembro de eu contando pros meus pais. Cara, você tá maluco, velho. Tu é doido. E quando eu fui pra analista, foi melhor ainda. Porque eu achava que era impossível passar pra analista. Eu tinha na minha cabeça que a prova de analista era muito difícil, velho. Eu falava assim, cara, nunca vou passar pra analista. Nossa, nunca vou passar. A prova é outro nível, eu não vou passar. Aí eu fiz a prova, eu tava crente que eu não tinha passado. Fiz a prova, já era técnico lá no TJ, aí tava crente que eu não tinha passado. E aí, corrigi o gabarito, não tinha passado mesmo, eu tava longe do corte. Era o CESP, não era uma errada no certo, eu tô fora. Né? Só que aí, como eu vi que tava fora, eu parei de acompanhar, sabe aquela ansiedade, a pessoa fica acompanhando ali os resultados, recursos, não sei o quê? Eu não acompanhei nada. Quando foi 2 meses depois, 3 meses depois, aí saiu o resultado final do concurso. E aí um amigo meu que passou, ele me ligou e falou, moleque, caraca, parabéns, não sei o quê. Eu não fazia a menor ideia do que eu tava falando. Não é meu aniversário. Cara, Não ganhei nada. eu juro, foi o Diegão ligou pra mim. E ele só viu o meu nome lá porque ele também passou. Tipo assim, ele passou, sei lá, em 101 e eu passei em 104. Então ele viu o nome dele, ele viu o meu. A gente era amigo de infância do colégio, ele sabia meu nome, ele me chama de Zanferdini. E aí ele falou, cara, que o Zanferdini daí. Aí ele me ligou pra falar, pra dar parabéns, né? E eu não sabia o que ele tava falando, pô. Eu falei, como assim, velho? Ele falou, cara, tu passou no TJ pra analista, eu tô vendo teu nome aqui. Eu falei, cara, é impossível ter passado. Porque eu sei a nota que eu tirei. Ele, cara, eu tô olhando agora pra tela. Tô teu vendo, nome... não é teu nome aqui, Rafael? Eu lembro que eu falei pra ele, cara, peraí que eu vou ligar aqui, que eu quero ver. Ele, cara, mas eu já tô vendo. Eu falei, não, mas eu quero ver. Eu não tô acreditando. Cara, eu liguei, eu vi, eu falei, caraca, meu nome tá aqui, eu passei nessa... Aí o cara, como é que foi que eu passei? Aí eu fui ver o que aconteceu. Cara, anularam um bando de questão. Eu tinha errado essas questões que anularam. Então, com isso, Acabou levando eu a pontuação. ganhei a pontuação dobrada, né? Porque assim, como eu tinha errado, tinha anulado umas certas minhas. Quando elas saíram, aquelas certas que eu tinha perdido voltaram, né? Então, além de eu ganhar as que foram anuladas, eu ganhei. Cara, aí minha nota subiu, aí eu entrei na redação pra corrigir. E na redação, eu tinha ido bem pra caramba. Então, eu entrei na rabeirinha pra corrigir a redação. Na redação, eu tirei 9 e pouco. Todo mundo rodou na redação, eu entrei. 1 ano depois eu fui nomeado lá pra analista, troquei o crachá de técnico pra analista. Você vê, cara, eu lembro, você vê, é uma coisa que aconteceu há quase 10 anos, e eu lembro exatamente, então tem 10 anos já, fez 10 anos esse ano, eu lembro exatamente de todos os detalhes desse momento, velho. Todos, dele me ligando, eu atendendo, eu falando pra ele que eu não passei, ele me convencendo que eu passei, ele falando que tava vendo meu nome na tela, eu falando que eu queria ver o nome na tela, eu vendo o nome na tela, eu, caraca. Sem acreditar. Sem acreditar, cara. E pra delegado? Então, pra delegado foi muito doido, porque para delegado foi assim, eu fui fazer essa prova sem expectativa de passar nela, né? Porque eu não estava estudando para delegado, eu nunca tinha feito prova para delegado. E aí eu falei, vou fazer a prova para delegado. Um amigo meu me convenceu, o Bruno, falou, cara, por que você não faz prova para delegado? Que 45 questões é penal, processo. É. Eu, mesmo, cara, é a nossa área, né, vou fazer. Aí fui fazer, aí beleza. Cara, eu tenho feito as provas de promotor, de juiz e tal, e você vê o corte ali, sei lá, 78, 80, né? Quando eu corrigi lá o gabarito, tirei 73. Aí eu, 73. Eu, cara, fui bem até. Falei, cara, fui bem na prova, pô. Achei que não ia bem, pô, fui bem. Até falei pra minha esposa, falei, caramba, meu irmão, fui bem na prova. Achei que não ia tão bem assim, mas fui bem. Não dá pra passar, mas já é um indicativo de que se eu estudar pra delegado, eu passo. Eu continuo. Então, assim, o teste que eu queria fazer era esse. Será que, vamos ver se eu vou me lascar ou se eu tô perto. Se eu estiver perto, eu vou estudar. Pras próximas, entendeu? Aí, beleza. Quando saiu o resultado, que o corte foi 70, meu irmão. E que tinha anulado 3, eu fui pra 76. Meu irmão, não... Ai, não. Tu é doido. Cara, eu lembro que eu até esqueci do futebol. O pessoal do futebol vai assistir aqui que eu vou mandar pra eles. Cara, tinha um futebol marcado, né? Toda segunda à noite jogo futebol. E o futebol é 10h30 da noite. E aí, cara, saiu o resultado. Eu fiquei tão eufórico que eu falei com todo mundo. Eu liguei pro pessoal, comecei a comentar com não sei o que, tal. E aí deu 10h30. Aí o moleque do futebol me ligou. Quando eu olhei a chamada dele, o Juquinha. O Juquinha me ligou. Quando eu olhei Juquinha. Sabe a balinha Juquinha que tinha? Então, ele parece aquele bonequinho. Ele é igualzinho aquele bonequinho. Aí, depois Juquinha. Aí o Juquinha me ligou quando eu olhei. Eu falei, moleque, eu esqueci do futebol, velho. Ele, moleque, tá todo mundo te esperando. É um futebol que a gente joga que vão só 12.
Se um falta... Exato. aí Não eu tem tenho. futebol. Aí eu tava faltando. Aí eu cheguei lá atrasadão. A pessoa, por que foi, pô? Eu falei, cara, eu não tinha nem desculpa pra dar. Eu falei, cara, eu esqueci. E eu vou falar por que eu esqueci. Porque eu passei pra delegado. Eu falei, caraca, não sei o que, aquela coisa. Puta, que tá doido. Aí veio a segunda fase, vão corrigir a segunda fase, que a gente já tinha feito. E aí eu tinha certeza que eu não ia passar. Essa eu falei, cara, pô... Menino, mas que autoestima baixa, rapaz. Não é autoestima baixa não, cara. Deus. A gente fala essas coisas, a gente até já conversou sobre isso várias vezes. A prova, qualquer que seja ela, seja o AB, seja concurso, quando é a prova que você Quando é vai pra bem, ser, você sente. Você sente, cara. E eu tinha a sensação que eu não tinha ido bem, velho. E aí eu falei, cara, eu não vou passar na segunda fase. Tinha uma discussão de qual que era a peça, sabe? Eu falei, cara, eu acho que eu vou errar. Será que eu errei a peça, velho? Aquela coisa, caramba. Pô, é um assunto que eu dou aula, sabe? Não é possível, cara. Sabe? Aquela sensação, assim, um medo do caramba. E aí eu lembro que até minha esposa, ainda era minha noiva, tava vindo pra cá, pra Brasília. Eu tava indo buscar ela no aeroporto. Você vê como é que a gente lembra, tá vendo? Tava indo buscar ela no aeroporto. E aí, meu celular vibrou. O pessoal botou no grupo lá, saiu o resultado da segunda fase. Parei o carro. Cara, parei o carro. Parei o carro. Cara, até te falar onde foi, da IPTG ali. Entrei na marginal e parei ali o carro. Eu ia parar de ônibus. Parei o carro rapidão, fui procurar meu nome. Aí eu achei meu nome lá e vi minha nota. Sabe, eu tinha tirado 50 e pouco. Aí eu falei, putz, não passei, cara. Eu falei, aí, cara, fui pro aeroporto assim, ó, xoxo. Como é que xoxo? Falei, caraca, velho. Sabia que eu não ia passar. Fui xoxo, assim, cheguei no aeroporto, tava lá esperando ela chegar, lá pousei, tá bom. Tava lá esperando ela sair. E aí eu falei com o amigo, eu falei, cara, e aí, passou? O Bruno, esse mesmo amigo que falou pra eu fazer, ele também passou lá. Passou, eu falei, cara, não passei, velho. Ele não acredita, moleque, eu não passei, velho. E tu tirou quanto? Dá pra recorrer, pô, ficar tirei 55, por aí. Aí ele, tá maluco, moleque? Tinha que tirar 40, pô. Eu não. Eu tirei, não, pô, tu tinha que tirar 40, pô, pra passar. Não é possível, não era 60? Não tem que tirar 60. Ele, não, pô, tem que tirar 40. Eu falei, caraca, eu passei. Ele, que isso? Ele já me mandou uma tabela que os candidatos já tinham feito, somando as notas na classificação. Eu tava lá em 20º, moleque. Eu, caraca, meu amigo, quando a minha esposa chegou, falei, meu amor, ela chegou assim, eu falei, caralho, eu passei. Ela, tu é doido, velho. Isso aí é que sensação boa, cara. Isso é muito doido, velho. Vale a pena, né, gente, Vale. estudar. Mas tem que ter estratégia para estudar, né, professores? Se não tiver, vai ficar batendo cabeça, que nem a gente falou no começo. Às vezes as pessoas passam, e isso tem mudado muito, porque eu acho que hoje uma das coisas que mais se bate na tecla não é mais o que estudar, é como estudar. Exatamente. Né? Você pode ver que há pouco tempo, né? Por exemplo, vou dar um testemunho que é meu, né? Eu fiquei 10 minutos dando um testemunho meu aqui. Pô. Eu me lembro no ano de 2014, né? Eu ainda não tinha feito 18 anos, tal, né? Esse cabelo branco, meu cabelão branco pra cima de mim, velho. Luzes. Então, veja. No ano de 2014, eu me lembro que... porque assim, eu fiz a faculdade de Direito com um objetivo. Eu queria ser juiz. E isso eu falava desde que eu tinha 5 anos. E aí fiz a faculdade de Direito, terminei com essa ideia, terminei em 2009. E aí, logo em seguida, tinha que ter os 3 anos de prática, então eu comecei a ir atrás da prática e tudo mais. Quando chegou no ano de 2013, que eu já tinha um tempo que eu tava com a bagagem e tudo mais, eu comecei a bater na trave, né? Aquela história, o corte ficou em 70, eu fiquei ali no 68, 66, então você fica naquela, né? Falei, então eu tô perto. Tá indo. Quando foi em 2014, eu emplaquei a primeira fase do concurso de juiz no Amapá. Na época. E eu rodava o país fazendo concurso nessa época. E em seguida, emplaquei a primeira fase de Minas. Né? Questão de 1 mês de diferença dos concursos e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Você veja que eu levei 5 anos, de repente, para começar a passar. Naquela época, o pensamento era o que estudar. Então, você pegava provas, pegava a matéria, o seu PDF, X, a sua videoaula, enfim. E ficava naquilo ali e maçantemente ficando naquilo ali. Depois que você entende a ideia do... Peraí, vamos mudar o que estudar para como estudar, aí você começa a perceber uma diminuição de tempo. Aí é que a gente começa a ter a ideia, por exemplo, que uma média boa hoje, para falar mais ou menos uns 2 anos estudando uma média boa, excelente. Já foram 5.
Antes eram 5 para você começar a bater na trave. Era o que você falava para as pessoas, há 4 anos, aí sim. E era isso mesmo. Isso mesmo. Você vai falar, quanto tempo você estudou para você? Já tem uns 4, aí. 5 anos que eu tô estudando e tudo mais. Mas não. Depois você descobre que o como estudar faz, né? toda a diferença. Focar, estratégia, falar, não, é isso aqui. Questões. Deixa eu pegar as questões, elas têm esse assunto é mais cobrado pela banca, esse aqui nem tanto, né? Então, esse aqui nem tanto, eu preciso saber, mas de repente eu posso gastar um pouco menos de tempo nele para eu gastar tempo onde interessa, né? E isso é uma coisa que é geral, né? Vale para o AB, vale para os concursos todos, desde os concursos de nível fundamental, a concurso de nível superior, provas da OAB, qualquer uma. Vai fazer a prova, depois que você tá essa estratégia, fala, deixa eu ver o que mais está caindo e tudo mais. Tanto é que os materiais até que a gente faz aqui na Processos, a gente cuida dos materiais aqui com esse pensamento. Deixa eu fazer um material focado, direcionado, né? Deixa eu dar uma aula, porque, né, conteúdo significativo. Muitas vezes a gente até não tem tantas aulas assim. Eu queria 30 aulas. Lógico, não vai ter como. Lógico, A gente vai reduzir para isso aqui para quê? Para eu falar só o que interessa. A cerejinha do bolo. Né? A cereja do bolo. Vamos falar aqui o que interessa? Tá aqui o que interessa. Você tem que focar nisso aqui. Agora, uma coisa legal que eu acho, assim, o fato da gente ser concurseiro ajuda muito para dar aula para concurseiro. É claro, que porque vocês entendem, a gente sabe exatamente o que está passando agora para um aluno. As dores e as delícias. Eu sei exatamente o que esse cara passou para estar sentado aqui na minha frente agora vendo essa aula, bicho. Eu sei. Eu sei a guerra que ele tem em casa. Eu sei a guerra. Na aula. Cara, eu sei tudo. Você vê o cara dormindo na aula, cara, eu trato com o maior respeito, velho, sabe assim? Porque se ele já tá ali, pô, entendeu? Imagina que o que esse cara não fez. A gente não sabe a guerra dos outros, né? Cada um tem uma guerra, sabe assim? E ele tá fazendo tudo que ele consegue. Cara, então assim. Pode ter certeza, ele tá fazendo tudo que ele consegue. Aí eu percebo quando eu falo pros alunos que eu tô estudando pra concurso ainda, eu vejo que eles se identificam muito, cara. Ele chega muda o jeito de olhar. Fala assim, inclusive, esse fim de semana eu fiz prova agora. Sabe? Tô a um ponto do corte. Né? E falei assim, caraca, isso é real, essa prova que eu fiz agora. E eu falando, pô, caramba, não sei o que. Falei, lembra, eu tava fazendo aulão de véspera, falei, tô no aulão de véspera com vocês aqui, amanhã vocês têm prova, eu também tenho, pô, vou viajar hoje. Você vai dar pra ir pra porta. Você vê que os caras se identificam, isso é muito legal. E eu também já tava fora pra fazer outra, porque nesse mesmo fim de semana eu fiz o delegado de Alagoas. Então... É isso aí, cara, isso gente, é muito legal, cara. Mas... assim, vale a pena a dedicação, né? Vale a pena a dedicação, vale a pena estudar com estratégia, né? Saber como estudar é melhor do que, mais importante do que o que estudar. Com certeza. Aqui na Processo a gente dá o caminho das pedras para saber o que estudar, né? E assim, questões. Isso. Tá? E não desistir, gente, porque só existem 2 tipos de concurseiros. Isso aí. Os que passam e os que desistem. Não existe aquele que não passa. Isso. Todo mundo passa, contanto que não desista. Né? Se você pegar todo mundo que fez curso comigo há, sei lá, 10 anos, todo mundo na minha sala ou passou ou desistiu. Todo mundo. 100%. Não tem. Só tem esses 2 caminhos. Não tem esses 2 caminhos, porque mais cedo ou mais tarde sempre passa no concurso. Sim. Gente, nosso tempo está terminando. Muito Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por passar essa experiência, essas dicas, né? A importância do direito penal e do processo penal para esse monte de concurso que vem por aí, né? Principalmente das carreiras policiais. É muito importante, né? Tem que realmente separar um tempo para estudar essas 2 matérias, que é muito importante. E assim, gente, vale a pena estudar, vale a pena ter lá menos um dia do churrasquinho, menos um dia disso, daquilo, dá para fazer, mas organizando sistematicamente, né? Com estratégia, né? Com horário, com como estudar, pegando todas as dicas, fazendo muito exercício, é possível passar em qualquer concurso. Tem muito concurso nesse próximo ano. Então, bora firme, bora sério, porque
A sensação é maravilhosa, né, professor? Passar é maravilhoso, maravilhoso, ver cara. o nome lá é maravilhoso. Nossa, cara. E é isso, é com essa sensação de vitória, de esperança e de visualização, porque isso é importante, você visualizar, ter um objetivo e ir firme naquilo que você quer ser aprovado no concurso. E processo penal e direito penal, principalmente, mas não somente, para as carreiras policiais é muito importante. Muito obrigada, professores, valeu por esse demais. bate-papo. Muito legal. Né, a gente Cara, trocar muito essa obrigado. experiência, essas é dicas, é maravilhoso, muito bom. Sensacional. Né? Sensacional. Eu vou fechar só com um recado pros alunos, assim, né? Um recado Sim. motivacional para eles. Sim. Estudar é doloroso pra caramba, sabe? Assim, dói demais, cara. Você estuda ali, você abre mão de um monte de coisa. Você falou, né? De churrasco e dos amigos, da família, momento com o filho, às vezes. Aqui. Dói muito, cara, assim. Mas é uma dor que passa. Passa, sabe? né? É uma dor que passa. Porque a gente, né, tem tatuagem, assim, vou dar o exemplo da tatuagem. A tatuagem, quando você faz tatuagem, dói pra caramba. Dói muito fazer tatuagem, né? Tipo assim, você fica lá horas. Chega né? no mês, você pensa em desistir. É, a vida do aquela concurso, coisa. chega no mês, você pensa em Isso. desistir. E aí, assim, por que a gente faz tatuagem, mesmo sabendo que vai doer? Né? Eu lembro quando eu fui fazer tatuagem, eu falei, mãe, vou lá fazer tatuagem. Ela, meu filho, você vai se torturar. Eu vou. Ela vai ficar horas se torturando. Eu falei, vou. Né? Por que a gente faz isso? Porque é uma coisa tão importante, que vale a pena passar por essa dor. E você, se você for comparar o tempo que eu sofri fazendo a tatuagem, algumas horas, pro resto da minha vida que ela vai estar aqui, essas algumas horas não são nada. Nada. E o concurso, o estudo, ele é isso, é uma dor. Que se você olhar pra dor, você não faz. Você não faz, não. Você tem que olhar lá na frente, na importância daquilo, do resultado. Visualizar. Isso. Visualizar. Olha lá na frente, Tem que cara. visualizar. Então, quem tá estudando aí, tá sofrendo, pô, para de sofrer, para de olhar pra dor. Olha pro resultado. O que você vai fazer quando você passar? Como é que vai ser a sua vida? Onde é que você vai morar? Sabe? Qual vai ser o seu estilo de vida? Quais lugares você quer conhecer do Brasil? Quais lugares você quer conhecer do mundo? Como é que vai ser a tua família? Sabe? Que vida que você vai dar pro teu filho depois que você passar? É isso que tem que estar na cabeça do concurseiro, cara. Pra ele ficar motivado. Vai estar doendo, só que ele vai estar pensando na família dele, no futuro dele. E aí, essa dor não vai ser nada, sabe? Nada. E passa. Passa. Passa E rápido. passa. Né, professor? Passa mesmo. Muito obrigada. Então, vamos finalizar mais esse podcast falando direito penal e processo penal para concurso. E bora embora que esse ano tá bombando, gente. Até o próximo podcast Uniprocesso. Até mais.